Olá, pessoal, meus queridos amigos tão preciosos aí da Igreja Filadélfia, Miki, EDG. Que alegria participar desse EDG. Já estive com vocês, né, algumas vezes no EDG e agora nesse EDG online, inaugurando um novo tempo, né, um tempo aí de exponencial, um tempo do futuro. Mas eu já quero começar profetizando que vou estar em breve junto com vocês pessoalmente, porque pessoalmente é melhor, né? A gente está junto, abraçando, mas glória a Deus por esse tempo, onde a gente tem se reinventado e utilizado as tecnologias a serviço do reino de Deus, e isso é maravilhoso. Sou o pastor Ivan Júnior, para quem não conhece, conhecido como pastor insano, já sou de casa, né? Então, glória a Deus por isso. Estou aqui em Brasília nesse frio. Aqui em Brasília está frio esses dias. Vocês em Teresina não sabem o que é frio, né? Mas aqui em Brasília está muito frio esses dias. E eu quero compartilhar aqui uma palavra para vocês, né? Quero compartilhar uma palavra com vocês aqui que Deus tem queimado no meu coração esses dias para falar um pouco sobre a Bíblia, né? Eu quero falar um pouco a respeito da palavra de Deus, a respeito do lugar que ela deve ocupar nas nossas vidas, de como nós precisamos realmente sermos mais apaixonados pela palavra, mais apaixonados pelo Senhor e pela sua palavra. Eu entendo que uma das grandes desafios de Deus para a minha vida, um dos grandes chamados de Deus para a minha vida é levar a minha geração a amar mais o Senhor e a sua palavra. Não é à toa que o Senhor me deu esse codinome de insano, porque eu penso que a grande chamada de Deus para mim é realmente levar as pessoas a serem mais insanas pelo Senhor, mais loucas por Jesus, mais apaixonadas por Deus e mais apaixonadas pela palavra de Deus. Então não é só, tem pessoas que falam, eu amo a Jesus, mas se você ama Jesus e você não ama as coisas de Deus, você não ama a palavra de Deus, você não ama a oração, você não ama a santificação, então esse seu amor por Jesus aí, ele é piegas, né? Ele tá meio fake aí. Então eu quero falar um pouco sobre isso, especificamente sobre um homem que eu gosto muito de falar sobre ele, que ele amou muito, ele valorizou muito a palavra de Deus. Eu quero falar com você, então, aqui hoje, né, o que eu tenho no meu coração é sobre o rei Josias. Né? Eu quero falar um pouco com você sobre o rei Josias. Então, eu quero agradecer a Deus por esse tempo, Pai. Eu quero te louvar pela oportunidade de estar aqui no EDG, de estar aqui, Senhor Deus, conectado com esse povo tão lindo que te ama, que te conhece. E eu quero poder contribuir, Senhor Deus, para que esse amor possa aumentar, para que essa paixão pelo Senhor possa crescer na vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero te pedir para que o Senhor possa usar esse momento, essa minha participação, para ativar algo na vida de cada uma dessas pessoas que assistem, Senhor. Que algo seja ativado, Pai. Que realmente possa vir como uma chave virada, um interruptor ligado para que eles possam viver um novo tempo de entrega, de paixão, de devoção ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só. O rei Josias, a Bíblia fala em 2 Reis, no capítulo 2, no capítulo 22, 2 Reis 22, a Bíblia começa a narrar no 22, no 23, fala a respeito desse rei, que é um rei que me chama muita atenção, o rei Josias. E eu queria hoje aqui poder falar um pouco sobre o rei Josias com você, por entender que ele é alguém que... Deixa eu ver se tá ok aqui. Espero que seja tudo ok, né? Pra depois não... Eu quero falar, transmitir essa palavra para você, falando a respeito desse rei, né, como um rei que foi um rei, como eu costumo dizer, um rei com selo de aprovação do céu. Aqui no Brasil nós temos um órgão chamado Inmetro, que é o órgão que faz toda a testagem dos equipamentos para que eles possam chegar na mão do consumidor com um selo de aprovação. Então, todos os equipamentos, eles devem ter esse selo de aprovação do Inmetro. Significa que eles foram testados para que eles não causem nenhum problema, né? Então,
os equipamentos eletrônicos, de outros tipos de equipamentos também possuem. Eu até estava dando um exemplo da torradeira, que né, que esses dias eu aprendi a fazer tapioca na torradeira, misteira, né, sanduicheira, não sei como vocês chamam aí, que eu vi que em alguns lugares do Brasil o pessoal chama diferente. Mas na misteira ali, na sanduicheira, eu aprendi a fazer a tapioca. Então você pega a massa de tapioca, espalha dela bem espalhadinha, assim, deixa bem, e aí você liga ela um pouquinho e ela vai fazer a tapioca para você ali. Depois você vem com queijo e presunto ou com recheio que quiser e você dá mais aquela esquentada na sanduicheira. Estou ensinando receita aqui para vocês. E aí eu aprendi e eu fiz e eu achei muito legal, além de ficar muito gostosa, claro, né? Ficou também muito bonita, né? Porque ela fica com as marcas da sanduicheira, então ficou bem, bem bonitinha a tapioca. E aí eu estava num grupo de um desafio nosso que a gente estava fazendo e nesse grupo eu postei, porque o objetivo justamente, a proposta do desafio ali naquele grupo, que é um grupo de um desafio que eu faço com vários desafios, né, que é o desafio diligência, e um dos desafios daquela semana era o desafio neuróbica. O que é a neuróbica? A neuróbica é a atividade do cérebro. O nosso cérebro ele precisa de uma atividade, como o corpo precisa de atividade física, o cérebro precisa também de uma atividade. Ele precisa de atividades, né, para que ele não entre no estado de atrofia, que ele não entre no estado de estagnação. Então, ele precisa estar sempre se exercitando. A nossa mente ela é expansível. Hoje a ciência já entendeu, a neurociência já descobriu isso, que o cérebro não é uma estrutura que numa determinada idade ele fica ali e não expande mais. Não, ele é uma estrutura que está em expansão constantemente, independente da idade. Porém, o que acontece é que nós vamos entrando nos padrões, na automaticidade das coisas, vamos ficando automático e aí o cérebro se acostumado com as coisas, ele começa a se atrofiar. Por isso que em algumas pessoas, com o passar do tempo da idade, elas têm mais dificuldade de aprender algo novo, têm dificuldade de armazenar memórias, porque o cérebro precisa dessa atividade. E a neuróbica, essa atividade do cérebro, fica a dica aí para vocês, é quando nós decidimos fazer algo diferente, você começa a exercitar o seu cérebro. Você obriga o seu cérebro a se exercitar, como quando você vai na academia puxar um ferro ali, você está obrigando o seu corpo, né, a crescer, a se desenvolver, a melhorar a sua musculatura. Assim também é com o nosso cérebro, que precisa desse exercício que eles chamam de neuróbica. E a proposta do desafio naquela semana era a proposta da neuróbica. Então, vamos fazer algo diferente. Você precisa fazer algo que você nunca fez, você precisa fazer algo diferente, porque isso vai ser um exercício para o seu cérebro, isso vai ser um exercício para a sua mente. Então, se você usa o relógio na mão direita, você vai colocar na esquerda, porque quando você vai olhar, opa, aí você vê que não está aqui, aí você começa a obrigar. São pequenas atitudes, né, que você vai tendo, e as pessoas fizeram várias coisas, escreveram o texto que a gente estava copiando na mão da Bíblia, no desafio, elas começaram a escrever de trás para frente, né, ao invés de escrever da esquerda para a direita, como a gente faz aqui, as pessoas fazem, eles começaram a fazer da direita para a esquerda, tomar banho com a luz apagada para ficar ali procurando as coisas e obrigando o seu cérebro, né? Então começaram a fazer, subir escada de costas, muitas ideias surgiram né? E aí eu estava ali fazendo algo novo que eu nunca tinha feito, né? Uma tapioca na misteira. Eu falei, gente, olha aqui a neuróbica. Aí postei o videozinho fazendo a tapioca, o pessoal, que massa, vou fazer também, legal, não sei o quê. E aí uma pessoa comentou, ela falou, pastor, cuidado, porque eu fiquei sabendo de uma pessoa que colocou o garfo na sanduicheira quando a sanduicheira estava ligada e ela levou um choque, parece que teve até uma paralisia, sei lá, aconteceu algum problema com ela por causa desse choque que ela levou na sanduicheira colocando o garfo. E aí eu já tinha colocado o garfo várias vezes na sanduicheira, inclusive descalço, né, fazendo ali. Já tinha feito isso várias vezes. Eu falei para a pessoa, olha, eu nunca levei choque aqui na minha. A minha é aprovada pelo Inmetro. Eu ainda brinquei assim. Aí a pessoa falou, como é isso? Eu não sei o que é isso, né? Aí eu fui mostrar que atrás da sanduicheira tinha um selo de aprovação do Inmetro. Ou seja, aquela sanduicheira, ela passou por testes, ela foi testada antes de chegar até mim, para que eles tivessem certeza de que ela não iria causar, nem para tentar evitar ao máximo, né? Tentar minimizar ao máximo dos acidentes que poderiam acontecer com ela ou com qualquer equipamento eletrônico. Então, eles são submetidos a diversos testes. E eu fiz uma série de mensagens na igreja, na nossa igreja aqui, eu fiz uma série de mensagens falando sobre os reis com selo de aprovação do céu, né? Reis que a Bíblia fala que eles tinham
a aprovação do Senhor. Você vai ver quando você lê a história dos reis, tanto os reis de Israel como os reis de Judá, você vai ver isso em Reis, você vai ver isso em Crônicas, você vai ver que a Bíblia vai dizer que aquele determinado rei, ele fez o que o Senhor reprova, ou ele fez o que o Senhor aprova. E eu peguei esses que a Bíblia diz que fez o que o Senhor aprova, e eu quis fazer uma série falando sobre eles, né? Porque eu falei, olha, se eles estão destacados entre tantos reis, como aqueles que fizeram o que o Senhor aprova, eu penso que nós podemos olhar para a vida deles e aprender com eles, né? Então vamos ver o que eles estão nos ensinando. E aí falei sobre isso. E aí, um dos reis que eu falei foi o rei Josias, que está aqui em 2 Reis, no capítulo 22, que o texto começa dizendo que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ieda, filha de Azarias de Boscote. E ele fez o que era agradável diante de Yahvé. Em outras traduções diz, ele fez o que o Senhor aprova, ou seja, ele tinha o selo de aprovação do céu. Né? Então, aqui você vê o selo de aprovação do céu na vida do rei Josias. E aí é onde eu chamo a sua atenção para que, se Josias tinha um selo de aprovação, nós precisamos olhar para a vida de Josias e precisamos encontrar nele características, né, dessa aprovação. Por que ele foi aprovado? O que esse cara fez que ele teve esse selo na vida dele? Assim como os equipamentos precisam passar por testes para que eles possam chegar ao consumidor testados, assim também nós vamos passar por testes, e esses testes nas nossas vidas, eles vão nos aprovar para que você possa ter esse selo. Então, cada teste, cada aprovação, cada tentação, na verdade, é uma oportunidade para você receber um carimbo do céu, um selo de aprovação do céu. Então, eu penso que nós podemos olhar para a vida dessas pessoas que foram aprovadas por Deus e encontrar nelas modelos bíblicos de como nós devemos nos comportar, de características que nós podemos ter nas nossas vidas. E eu queria falar aqui algumas características que a gente encontra na vida do rei Josias, que fez com que ele tivesse esse selo de aprovação. A primeira característica que eu quero enfatizar aqui é que Josias, né, se você estiver anotando aí, você vai anotar, que Josias, a primeira característica dele é que ele é independente, né, da sua família, independente do seu passado, independente dos seus antepassados, ele decidiu ser aprovado por Deus. Por que eu falo isso? Porque quando você lê anteriormente, você vai ver que Manassés, era o avô dele, fez o que o Senhor reprovava. O texto diz, um capítulo antes, que Manassés começou a reinar e fez o que o Senhor reprova. Logo depois, a Bíblia vai falar sobre Amon, que era o pai de Josias, que também fez o que o Senhor reprova. Então, tanto Manassés como Amon, que era o avô e o pai de Josias, fizeram o que o Senhor reprovava. Porém, quando chega em Josias, a Bíblia diz que ele fez o que o Senhor aprova. O que quer dizer isso? Não importa o que fez seu pai, não importa qual foi o referencial que seu pai foi, né? O que você precisa é o quê? É o modelo certo. Então, a primeira característica é o passado, os seus ancestrais, os seus antepassados, você pode decidir ser aprovado por Deus independente deles. E a segunda característica que vem logo em seguida é você ter o modelo certo. Para que eu possa ter o selo de aprovação do céu, para que eu possa ser alguém aprovado por Deus, alguém que vai marcar a história, né? Porque Josias marcou a história como esse reformador, como esse avivalista no seu tempo, né? No tempo ainda da Antiga Aliança, ele foi esse reformador, ele foi esse avivalista, ele foi esse homem que trouxe um novo tempo ali, né? Para o seu reinado, para Jerusalém. Agora, a característica que a gente encontra na vida dele, a segunda característica é que ele tinha os modelos certos. Né? Porque apesar de ter modelos errados para olhar e dizer eu não vou ser como eles, ele se inspirou nos modelos certos. Nós precisamos nos inspirar nos modelos certos. Quem são os modelos para quem você está olhando? Quem são os referenciais para quem você está olhando? Quem tem te mentoreado? Quem tem te inspirado? A quem você tem ouvido? Então, quando nós encontramos modelos certos para olhar e dizer assim, olha, esse aqui é um referencial para a minha vida nessa área. Então, você vai respeitar essa unção, você vai aprender dessa unção, você vai beber dessa fonte e você tem tudo para acertar, apesar dos erros daqueles que vieram
antes de você, ou apesar dos erros daqueles próximos a você. Você pode ter pessoas próximas a você falhando, e mesmo assim você dizer, eu vou ser o modelo certo, eu vou ser alguém que vai dar certo em nome de Jesus. E Josias foi esse cara. Ele foi esse cara que ele olhou, ele não olhou para o pai, ele não olhou para o avô, que fizeram que o Senhor reprova. A Bíblia diz que ele foi como Davi. A Bíblia diz assim no 2, continuando o texto. Ele fez o que era agradável diante do Senhor, pois andou em todo o caminho que andara seu pai Davi. Então, ele andou no caminho de Davi e não se apartou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, ele andou no caminho de Davi. Quando a Bíblia fala que ele andou no caminho de Davi, Davi veio muito antes dele. Ele não chegou a conhecer Davi pessoalmente. Davi foi, sei lá, tataravô dele. Mas ele andou no caminho de Davi. Quer dizer, de todos os modelos que ele tinha ali, dos que vieram, dos que reinaram antes dele, ele olhou para Davi. Então, é olhar para o modelo certo. Ter o modelo certo vai te ajudar a ser esse que vai marcar a sua geração, que vai fazer a diferença, que vai ter o selo de aprovação do céu sobre a sua vida. No 18º ano do rei Josias, o rei enviou ao templo de Javé, ao escriba Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, dizendo, sobe ao sumo sacerdote Ilquias e ele entregará o dinheiro que se trouxe ao templo de Javé, o qual os porteiros tenham recolhido do povo. Aí presta atenção, Josias, ele começou uma obra de restauração do templo. E aqui eu quero trazer mais um ponto para você. A primeira característica do selo de aprovação de Deus na vida de Josias é que ele não olhou para os seus antepassados errados. O segundo é que ele olhou para o modelo certo. O terceiro é a idade dele, não influenciou nisso. Quer dizer, ele era muito novo. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 8 anos de idade. E quando ele tinha cerca de 20 anos, lá no 18º ano, 20 e poucos anos de idade, ou seja, ele era um jovem ainda, ele decidiu fazer a restauração do templo. Então você vai ver que Josias, ele é um modelo de alguém muito novo fazendo o que o Senhor aprova. Então eu sei que eu falo aqui a pessoas de várias idades, mas eu sei que existem muitos jovens, o trabalho que vocês fazem com jovem é muito forte, muito tremendo, e eu sei que às vezes há um pensamento de que o jovem não tem muito, mas o jovem não tem muito a oferecer, porque o jovem é inconstante, porque o jovem é isso. Mas quando você decide ser um jovem focado em Deus, um jovem que decide realmente amar a Deus sobre todas as coisas, que decide, você vai marcar a sua geração. E a gente vê na Bíblia modelos de pessoas de todas as idades sendo usados por Deus, mas é tremendo a gente ver como a idade não interfere nisso. Você encontra na Bíblia pessoas tão jovens que foram tão usadas por Deus e você encontra pessoas mais velhas também. Então, quanto antes a gente decidir, quanto antes a gente disser assim para Deus, Senhor, eu quero ser esse instrumento do Senhor, eu quero ser esse reformador, eu quero ser essa avivalista, eu quero marcar a minha geração. Quanto antes você vai ser usado por Deus aí, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. E Josias, muito cedo, ele foi esse cara, ele foi esse avivalista, ele foi esse reformador. E ele começou, então, a restauração do templo. E eles estão ali trabalhando na restauração do templo, Então, recolha o dinheiro, traga para o templo, para que o entreguem aos que fazem a obra, isso é, aos que estão encarregados do templo de Javé, aos que fazem a obra que há no templo de Javé, para que façam os reparos do templo. Eles os entregaram, pois, aos carpinteiros, aos pedreiros, aos construtores, para que eles comprassem madeira, pedras lavradas para a manutenção do templo de Javé, do Senhor. Então, eles estavam ali trabalhando na restauração do templo. Outra característica de alguém que tem o selo de aprovação, de alguém que vai marcar a sua geração, de alguém que vai ser um reformador, um avivalista, que vai transformar a sua geração. Se importa com a obra de Deus. Josias estava preocupado em restaurar o templo, coisa que outros que vieram antes dele não fizeram. Ele estava preocupado, vamos restaurar o templo do Senhor. Isso fala de uma preocupação, um zelo pela casa de Deus, um zelo pela obra de Deus. Você vai encontrar na Bíblia, na vida de todos aqueles que são arquétipos, que são modelos de heróis para as nossas vidas, de homens de Deus a quem nós devemos imitar, de referenciais. Você vai encontrar neles um zelo pela obra de Deus, um zelo por aquilo que era importante para Deus. Então, aqui o templo era importante para Deus nesse contexto. E Josias se importa no seu reinado. Vamos restaurar o templo.
A pergunta que eu te faço hoje é: qual é o templo da sua geração que precisa ser restaurado, sabe? Qual que é a área, o que é que Deus se importa? Deus se importa com pessoas, Deus se importa com almas, Deus se importa com vidas, Deus se importa com pessoas transformadas. Então é isso que eu devo investir a minha vida, sabe? É você olhar para aquilo que pulsa no coração de Deus e você fazer isso. Josias, no contexto dele, o que pulsava o coração de Deus, o que representava a obra de Deus era aquele templo. E ele vai restaurar aquele templo, ele vai reformar aquele templo, ele vai ser esse reformador. Então, o que é o reformador? É aquele que olha para o coração de Deus, o que está queimando no coração de Deus, o que precisa que a gente se importe com isso, e aí ele vai lá e ele gasta a sua vida nisso. Né? E Josias foi esse cara. Então, essa é outra característica. Né? Essa é outra característica de alguém que tem um selo da aprovação de Deus. Você quer ter o selo de aprovação de Deus? Se importe com aquilo que Deus se importa. E aí, quando eles estão lá na restauração, né, do templo, eu falei que eu ia falar sobre a palavra de Deus, eu vou chegar nela. Estou falando a palavra de Deus, mas eu vou falar sobre a palavra de Deus também aqui. Por quê? Porque quando eles estão lá na restauração, a Bíblia diz assim, ó, o sumo sacerdote Ilquias disse ao escriba Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Então o sacerdote Ilquias fez a entrega do livro ao escriba Safã e ele o leu. Depois o escriba Safã se apresentou ao rei e lhe informou, dizendo: teus servos entregaram dinheiro que se encontrava no templo do Senhor e o entregaram aos que faziam a obra, que estavam encarregados do templo. Então prestou relatório, né, do que eles estavam fazendo na obra. Só que o escriba disse assim, ó, depois o escriba informou ao rei dizendo: o livro da lei foi entregue pelo sacerdote Ilquias. Então Safã o leu na presença do rei. E ao escutar o rei as palavras do livro da lei, rasgou as vestes. Rasgou as vestes. Por quê? Os caras estavam lá restaurando o templo, tal, trabalhando na construção, beleza. E eles encontram o quê? A palavra do Senhor. Eles encontram a Torá. Eles encontram o livro da lei. E quando eles encontram o livro, quando eles encontram a palavra, eles levam para o rei. Eles dão um relatório de como está a obra e diz para o rei assim, olha, e a gente encontrou lá a palavra, nós encontramos a Torá, nós encontramos o livro da lei. E Josias começa ali, quando eles leem aquilo ali, né, e Josias se depara com o que aquele livro estava dizendo, o que a Torá estava dizendo, ele rasga as vestes. Por quê? Porque ele se deparou com a palavra de Deus. Ele se deparou com a verdade de Deus. E quando você se depara com a verdade de Deus, você precisa, você começa a se chocar com a sua realidade, né? Você começa a olhar para a sua vida. Foi o que aconteceu com Josias. Ele olhou e falou assim, cara, nós não estamos fazendo isso aqui. É isso que a lei está dizendo, isso que a Torá está dizendo, isso que a palavra de Deus está dizendo, nós não estamos seguindo isso. Então ele se deparou com essa realidade. Às vezes nós não estamos vivendo algumas coisas porque nos falta um conhecimento. E ele encontrou esse conhecimento, ele encontrou-se com a palavra de Deus. E ele rasgou as vestes ali, em sinal de dizer assim, meu Deus do céu, né, nós estamos tão distantes disso aqui. E aí é o ponto que eu quero chegar, que é uma marca específica da vida de Josias, que fica uma das principais marcas que ele carrega, e que para mim é um grande referencial disso. É esse valor que ele deu para a palavra. Sabe, o selo de aprovação do céu na vida de alguém que valoriza a palavra de Deus, de alguém que ama a palavra de Deus, de alguém que olha para a palavra de Deus com esse zelo, sabe, de rasgar as vestes, no sentido de dizer assim, meu Deus, me ajuda, eu preciso seguir a tua palavra. E Josias foi essa pessoa. Ele imediatamente ele começou a olhar e falar assim, nós precisamos consultar a Deus. Por quê? Porque certamente nós estamos vivendo maldições por não estarmos cumprindo essa palavra. Então nós precisamos ter esse encontro com essa palavra constantemente. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, todas as vezes que eu olho para a Bíblia, eu vou encontrar na Bíblia o modelo certo. Eu vou encontrar na Bíblia o que fazer, eu vou encontrar na Bíblia o que não fazer. Então, muitas pessoas estão perecendo, muitas pessoas estão vivendo coisas que elas não precisavam estar vivendo, ou então não estão vivendo coisas que elas poderiam estar vivendo porque elas não estão olhando para a palavra, porque elas não estão com a palavra centrada em sua vida. Eu sou incentivador da leitura da Bíblia, eu estou constantemente lançando desafios, propósitos para que as pessoas leiam a Bíblia, porque eu entendi que essa é a palavra.
sabe? Eu entendi que ela precisa. O Salmo 119 eu amo, sou apaixonado pelo Salmo 119. Nesse ano eu já li o Salmo 119, eu vou pegar aqui para você, que tem um registro aqui. Deixa eu marcar aqui segunda Reis para a gente voltar nele. Tem um registro aqui no registro, porque as minhas Bíblias está ali atrás dos meus livros, está ali atrás das minhas Bíblias ali no canto, né? Você vai ver ali as Bíblias, e todas elas, né? Todas elas têm registrado quando eu li, o que eu marquei, os sermões que Deus me deu, as palavras que Deus ministrou no meu coração, tudo riscado, tudo marcado. Eu gosto de Bíblia assim, né? E aqui eu estou com o Salmo 119, que o Salmo 119 é uma declaração de amor a palavra do Senhor. O Salmo 119 é um poema acróstico. Um poema acróstico. O que é um poema acróstico? Você pega a primeira letra, você pega uma palavra e cada letra dessa palavra, o verso começa com a letra dessa palavra, né? Então, o Salmo 119, ele pegou o alfabeto hebraico, as 22 letras do alfabeto hebraico, e ele fez cada seção de versos começada com uma letra. Então, a primeira seção tem 8 versos começados com... É um poema. É uma forma de poema lindíssima, né? Declarando o amor pela palavra. Então, cada um das letras do alfabeto hebraico começa uma seção, tanto que em algumas Bíblias, como a minha, não sei se você vai conseguir ver, mas ela tem ali separado por letras, né? Então, aqui tem Aleph, Beta, Gama, né? Então, você vai ver aqui as sessões, de 8 versos cada sessão, 22 sessões de 8 versos cada uma, 176 versos declarando o amor pela palavra. E o Salmo 119, no 105, que é o mais conhecido do Salmo 119, talvez, ele diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra, ela ilumina o nosso caminho, ela ilumina a nossa caminhada. Nesse tempo da antiguidade, as pessoas andavam muito no escuro. Então, eles tinham um artifício que iluminava os pés dele, como algo que prendia aos pés, para quando eles precisavam andar no escuro, né? Diz alguns estudiosos que eram assim. Mas ela fala de uma lâmpada que ilumina. Lâmpada, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, você vai ver aqui que a Bíblia, né, fala sobre como que a palavra de Deus é essa lâmpada para os nossos pés, é essa iluminação para os nossos caminhos. Então, nós precisamos desse valor para a palavra, nós precisamos colocar a palavra, sabe, no lugar devido dela nas nossas vidas. Nós precisamos entender que ela é o nosso guia, é a nossa orientação. Então, nós vivemos hoje numa geração que tem relativizado os princípios. As pessoas estão porque os tempos são outros. Não, mas não interessa quais sejam os tempos. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre casamento? Então é isso. O que a Bíblia diz sobre finanças? Então é isso. O que a Bíblia diz que eu devo fazer? Então é o que eu devo fazer. O que a Bíblia diz que eu não devo fazer? Então eu não devo fazer. Então é você ser guiado pela palavra, entender que ela é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Quando Josias se encontra com a palavra, ele rasga as vestes. Ele fala: meu Deus, tem coisas nessa palavra que nós não estamos seguindo. Tem coisas nessa palavra que nós não estamos obedecendo. E ele entra ali num estado de zelo maior ainda. Sabe? Como que nós vamos ter o selo de aprovação de Deus? Como que nós vamos realmente fazer a diferença na nossa geração? É quando nós olharmos para a palavra. É quando você olhar, quando você mergulhar na sua Bíblia. Quando você dizer assim, o que a Bíblia diz? Sabe? Quando nós formos bíblicos. Eu vi uma frase de um pregador dizendo assim: talvez o que essa geração precisa não é de um avivamento, é de um abibliamento. Né? E eu penso que é um avivamento pela palavra, sabe? As pessoas se voltarem para a Bíblia, as pessoas olharem para a palavra e dizer o que a Bíblia diz sobre isso. Quando você faz algo que a Bíblia diz que não é para você fazer, você quebra um princípio. Bill Johnson disse que você quebra um princípio, o princípio te quebra. Não é Deus que te quebra, é o princípio que te quebra. Sabe? Quando você falha, quando você desobedece à palavra de Deus, Deus não deixa de te amar por causa disso. Nós sabemos disso, do amor de Deus, ele é incondicional. Você acertando, você errando, Deus te ama e pronto. Deus amou o mundo de tal maneira, né?
Mas o fato de Deus amar ao mundo, o fato de Deus nos amar incondicionalmente, não significa que a gente não vai sofrer consequências, não significa que a gente não vai viver algumas coisas ou deixar de viver algumas coisas por causa de princípios que não estamos obedecendo. Ei, se você está sofrendo em alguma área da sua vida, procure saber qual é o princípio da palavra que está sendo negligenciado, ou que foi quebrado, ou o que precisa ser colocado em ordem na sua vida para que você possa viver. Porque o amor de Deus por você não mudou. Talvez a sua salvação não está em xeque. Eu não estou falando aqui uma questão simplesmente de salvação, mas eu estou falando de talvez você não está vivendo algumas coisas, porque a palavra de Deus está sendo negligenciada. Como Josias entendeu aqui. Ele falou, olha, aqui está dizendo que a gente deveria estar fazendo desse jeito e a gente não está fazendo. E agora a gente precisa colocar isso em ordem para que a gente possa experimentar. Então, todas as vezes que nós nos voltamos para a palavra, nós precisamos nos voltar para ela todos os dias. Medita nessa lei de dia e de noite, todos os dias, constantemente. E aí vai ser próspero os seus caminhos. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, que dá o seu fruto de tempo em tempo, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. E tudo o que ele faz prosperará. Tudo o que faz prosperará. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Não é que é uma coisa mística, né? Porque o fato de eu amar a palavra de Deus e meditar, então, sobrenaturalmente, tudo que eu fizer vai prosperar e Deus vai me abençoar. Não, não é isso. É porque automaticamente, quando você medita aqui, quando você busca o conselho aqui, quando você volta-se para cá, para a palavra, você vai tomar decisões acertadas. Você vai fechar um negócio, você vai, opa, a Bíblia diz isso. Você vai agir com alguém, opa, a Bíblia diz isso. Você vê uma área travada, opa, a Bíblia diz isso. Então você começa a agir alinhado aos princípios da palavra de Deus, né? Alinhado ao princípio da palavra. Eu estou lendo um livro agora, tá ali na sala, eu não peguei, eu ia mostrar aqui para vocês, mas é o livro Ganhar Dinheiro Não é Pecado, do Theodore Roosevelt Malloch, o nome do cara. E ele faz um empreendedor, né, dessa área da área financeira, e ele faz uma explanação tão incrível, uma pesquisa tão vasta a respeito de tantos homens de Deus bem-sucedidos financeiramente, empresários, homens que foram as maiores empresas do mundo, e ele vai mostrando como essas empresas tinham algo em comum que ele chama no livro de capital espiritual. O que é o capital espiritual? São os valores do reino de Deus, são os princípios da palavra de Deus. Então, ele começou a fazer uma pesquisa e mostrar que a maior parte das pessoas bem-sucedidas, das pessoas das maiores empresas do mundo, elas tinham algo, elas tinham os valores da palavra de Deus. A maioria dessas pessoas, elas carregavam consigo esses valores. E por isso elas conseguiram, né, chegar a esses lugares, alcançarem esses lugares, né? Então, isso é extraordinário. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente vê como que os princípios da palavra de Deus eles estão sustentando a nossa sociedade, né? Então, ele vai falando sobre várias, né, o perdão, sobre a humildade, sobre a coragem, né, que é outro ponto de Josias que eu quero falar aqui. Então, você vai ver que os princípios da palavra eles sustentam. Então, se você vai fazer qualquer coisa alinhado com a palavra de Deus, isso vai prosperar. É o que o texto do Salmo 1 está dizendo. E tudo que ele faz prosperará. Tudo que ele faz prosperará. Você está fazendo algo na sua vida que não está rompendo, que não está prosperando, procura saber qual é o princípio da palavra que está sendo negligenciado. Ah, pastor, mas eu estou entregando tanta oferta no altar e eu não estou vendo essa prosperidade financeira na minha vida. Será que não tem pecados ocultos na sua vida? Porque a Bíblia diz que o que encobre as transgressões jamais prosperará. Então a pessoa às vezes está ofertando, as pessoas às vezes estão semeando o reino de Deus, as pessoas estão sendo fiéis às vezes nos seus dízimos e não estão prosperando. Sabe por quê? Porque tem pecados não resolvidos na sua vida, tem pecados ocultos na sua vida. Ah, pastor, eu estou fazendo e não estou vendo acontecer. Talvez você esteja rancoroso com alguém, você está ressentido com alguém. É outro princípio da palavra que está sendo negligenciada. Jesus disse, se você vai deixar a sua oferta no altar e se lembra que tem alguém que tem problema com você, deixa a sua oferta ali antes de entregar e vai lá se resolver com essa pessoa. Então, às vezes, você está negligenciando um princípio bíblico, um valor do reino de Deus, e por isso você está sofrendo as consequências. Como que eu mudo isso? Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu olho para a palavra. Foi o que aconteceu com Josias. Enquanto ele não conhecia a palavra, enquanto ele não tinha achado a Torá,
Estava tudo ali, parece que estava normal. Ele não percebia, inclusive, as coisas que eles estavam ali, as maldições que eles estavam vivendo. Mas quando ele encontra a Torá, ele entende. Ele fala, opa, é isso. É isso. Sabe? Quando nós nos encontramos com a palavra, nós encontramos a realidade que liberta, a verdade que liberta. Então, hoje eu quero incentivar você a ler mais a Bíblia, a não tomar decisões. Escute esse conselho que eu vou te dar. Não tome decisões na sua vida sem primeiro saber o que a Bíblia diz sobre isso. O que a palavra de Deus sobre isso? Eu contei numa live, contei na nossa igreja também esses dias, um pecado meu do passado, e eu posso contar porque o Senhor já me perdoou, mas eu preciso contar porque isso se tornou um testemunho, né? Um testemunho ali de mostrar, né, um pouco a respeito disso que eu estou falando para você. Alguns anos atrás, 17 anos atrás, em 2003, eu fazia faculdade. E quando eu estava fazendo faculdade, então eu fui para fazer o FIES. E aí o FIES, né, aquele financiamento estudantil que paga uma parte, no meu caso ia pagar 70% da minha faculdade. E aí eu fui fazer o FIES. E quando eu fui fazer o FIES, eu precisava de um fiador. E aí eu fui no meu chefe, que era a única pessoa na época que podia ser o meu fiador. Falei com ele e ele aceitou ser o meu fiador. Só que ele falou, tem um problema. O fiador aqui, ele precisa ser, se ele for casado, a esposa dele também precisa estar com o nome limpo, não pode ter nenhuma restrição no nome, no CPF. E a minha esposa está com uma restrição. E ele falou para mim assim, ele falou, mas tem uma coisa, eu posso colocar que eu sou solteiro, né, que eu não sou casado, e aí eles não vão olhar, né, da minha esposa, não vão procurar saber, então vai dar tudo certo. E eu sei que ele falou isso. E eu tinha acabado de me reconciliar, eu tinha voltado do encontro, né? Tinha acabado de me reconciliar, isso foi por volta de 2014 ali, 2013, 2014, eu fui para o encontro em 2013, me reconciliei em 2003, né? E mais ou menos 2004, que foi esse lance do FIES. Então eu tinha acabado de voltar, tinha acabado de reconciliar. E quando ele falou isso, eu me senti mal. Por quê? Porque eu lembrei do que a palavra diz. Isso é mentira. Eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar que o meu fiador minta para me beneficiar. Tá errado isso. Só que eu queria muito FIES ali, né? E eu acabei negligenciando, acabei relativizando, né, o princípio da palavra e passando por cima do princípio, e fui lá e fiz desse jeito. Coloquei que ele era solteiro para ser meu fiador. Resultado, foi aprovado. Ele foi meu fiador, deu certo. Ah, aleluia, deu certo. Consegui o financiamento estudantil, a Caixa passou a pagar 70% da minha faculdade. E foram 2 anos fazendo faculdade ali e a Caixa pagando. Depois de 2 anos fazendo aquela faculdade, eu entendi ali que é meu chamado e tal, que, né, Deus me chamou, tempo integral e tudo, e eu renunciei tudo, abri mão da faculdade, foi específico comigo, e abri mão, não dava mais, isso aqui não tem mais a ver comigo, não é o que eu quero para minha vida, eu quero ministério e tal, não tem nada a ver, não sei o que e tal, tranquei a faculdade, depois, né, com o tempo, cancelou, beleza. Perdi o curso, perdi o que eu tinha feito, porém não perdi a minha dívida. Por quê? Porque o que a Caixa pagou nesses 2 anos, eu precisava pagar de volta para ela. E aí ficou essa dívida. Algum tempo depois, uns 2 anos depois, eu descobri então que aquela dívida estava ali. A dívida daqueles 2 anos que a Caixa pagou 70% da minha faculdade. E eu tinha uma dívida com eles. E aí agora eu precisava pagar essa dívida. E aí eu negociei com eles, negociei com a Caixa, fui lá para negociar essa dívida. E eles, como eu não concluí o curso, né, eles falaram, então você vai pagar em prestações menores, mas você precisa pagar. Falei, então faz uma prestação para mim de R$ 100 por mês. O detalhe é o seguinte, gente. Hoje, 2020, agosto de 2020, até hoje, eu estou falando aí de 15 anos depois, você tem uma ideia. Até hoje, eu pago R$ 100 por mês. Eu estou há mais de 12 anos, pagando R$ 100, R$ 110 por mês. Por mês. Eu vi lá o saldo devedor, parece que agora, no final do ano, em nome de Jesus, eu vou terminar de pagar essa dívida. Mas você imagina o que é você pagar mais de 12 anos, 110, faz a conta aí para você ter uma ideia. Mais de 12 anos pagando R$ 110 por mês. Um dinheiro de algo que foi perdido na sua vida, porque eu não concluí aquele curso, né? Depois a faculdade fechou, então não tinha nem como voltar para aquele curso mais. Então perdi aquele tempo e tive que pagar, e estou pagando. Todos os meses eu pago R$ 110, lembrando disso. E tudo por quê?
porque um dia eu menti. É uma consequência. Por quê? Porque se eu tivesse falado a verdade, imagina que eu tivesse falado a verdade. Não tem como ele ser seu fiador no momento, porque a esposa dele está com o nome sujo, nós não aceitamos ele como fiador, eu não tinha como colocar outro fiador, era o que eu tinha. Então, não tem como, ele não teria como resolver aquela restrição naquele momento da esposa dele também, não ia ser aprovado, ok. Não foi aprovado, beleza. Vou ficar triste num primeiro momento, poxa, não conseguiu FIES. Ia me virar, não ia terminar o curso depois, ia estar livre disso. Né? Mas aquela mentira fez com que eu tivesse uma alegria momentânea da aprovação do FIES e uma tristeza, né, entre aspas, porque também não vou ficar me entristecendo por causa disso, mas tivesse aí que pagar R$ 110 durante mais de 12 anos. Né? Então, eu estou contando esse exemplo para você entender que cada princípio que a gente quebra, ele não se quebra lá na frente. Quando Deus diz para você não faça isso, não é porque Deus, eu já falei isso para vocês em momentos que a gente, né, que nós estivemos juntos. Quando Deus fala para você não faça isso, não se trata de um Deus mau querendo privar você de coisas boas. Não, se trata de um Deus bom que está querendo proteger você. Ei, se Deus está dizendo não para o seu namoro, entenda, talvez vai doer hoje, mas amanhã você vai olhar e vai dizer, Senhor, obrigado por o Senhor ter dito não para o meu namoro. Eu já contei para vocês que eu me apaixonei por uma pessoa antes de me casar na igreja e que eu tive uma resposta do meu pastor na época, que olhou para mim e disse, essa não é a mulher de Deus para a sua vida. E eu decidi obedecer, eu decidi renunciar. E lá na frente eu vi que foi um livramento, irmão. Foi um livramento, porque ela se envolveu com o cara, engravidou dele, casou com ele, traiu ele uma vez, traiu ele outra vez, traiu ele outra vez, largou ele. E eu vi que era para eu ser o corno no lugar dele. Entendeu? Mas Deus me livrou. Como que Deus me livrou? Através de um princípio que eu obedeci. Né? Ali no caso de obedecer aos meus, credes no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. É um princípio bíblico. Eu tive uma palavra do meu pastor, um profeta sobre a minha vida, e eu obedeci essa palavra, por causa de obedecer a Bíblia. Então, quando você obedece à palavra de Deus, tudo prosperará. Essa é a palavra. Então, você precisa estar meditando nela constantemente, procurando, olhando para a Bíblia, sabe? Não tome decisões que não estejam alinhadas à palavra de Deus. Procura saber o que a Bíblia diz sobre isso, sabe? O que a Bíblia... As pessoas estão tomando decisões hoje, não estão querendo nem saber o que a Bíblia diz. Eu estou fazendo... Você viu que a Bíblia fala sobre isso? Você viu que pessoas fizeram isso e sofreram consequências? Sabe? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, não aceite entrar nessa relativização, né? Relativização, desse humanismo. As pessoas dizem, não tem problema homem e homem se casar, porque o importante aqui é o amor. Crente falando isso, não, meu irmão, o que a Bíblia diz? Então, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Sabe? Então, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz que eu devo seguir. Né? Então, e o outro ponto aqui, porque aí ele encontrou, né, a palavra, rasgou as vestes e mandou consultar a profetisa. Profetisa Uda. A Bíblia diz que ele mandou, então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Abicô, Safã e Asaías foram consultar a profetisa Uda. É outra característica da vida de Josias a ser imitada. Ele valorizou o profético. Ele valorizou os profetas. Ele falou, olha, eu preciso de uma palavra profética. Vá lá saber o que Deus tem a dizer, consultar a Deus, sabe? Valorizar a voz profética. Então, homens que agradaram a Deus na Bíblia são pessoas que valorizaram o profético. Homens que foram reprovados por Deus foram pessoas que mataram profetas, que não aceitaram a palavra profética. Então, é outra característica. E a outra característica também que eu quero trazer aqui, né, sobre a questão da palavra de Deus e essa questão toda de Josias, é que ele foi corajoso. Ele foi corajoso para quê? Para se posicionar conforme a palavra, porque tem gente que não, e outros reis não tiveram coragem de falar assim, eu vou fazer o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz no capítulo 23, olha que forte isso. Então o rei enviou, a partir do verso 1, então o rei enviou uma mensagem de que reunissem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo de Yahvé e junto com ele todos os da casa de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu em sua presença todas as palavras do livro do pacto que se encontra no templo do Senhor. Então o rei se colocou em pé junto com uma coluna
e fez o pacto perante o Senhor de seguirem ao Senhor e de guardar as suas ordenanças, seus testemunhos, seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma para cumprir as palavras deste pacto, as quais estavam escritas naquele livro. E todo o povo confirmou o pacto. Olha o que esse rei fez. Ele subiu, chamou todo mundo, manda chamar todo mundo, sacerdotes, levitas, profetas, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, todos. E publicamente ele fez um compromisso como rei. Nós vamos seguir a palavra. Nós vamos fazer o que a palavra diz. Nós vamos obedecer a palavra de Deus. Ele se posicionou dessa forma. Ele fez um pacto, uma aliança de dizer o que a Bíblia diz. Né? É preciso coragem para isso. É preciso coragem para você se posicionar lá na internet conforme a palavra de Deus. Para você se posicionar lá no seu serviço conforme a palavra de Deus. Para você se posicionar lá no seu namoro, lá no seu relacionamento, lá no seu casamento, lá na sua família, lá onde quer que seja, você posicionar-se conforme a palavra de Deus. Enquanto o mundo está dizendo, enquanto, né, não andeis conforme o conselho dos... Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, sabe? Não se amolda ao padrão desse século, não se conforma com o padrão desse século, mas tem a palavra, é o que a Bíblia diz. É preciso coragem, geração. Ei, gerações que estão me escutando, ei, entenda uma coisa, é preciso coragem para ir conforme a palavra, para dizer o que a Bíblia diz, meu irmão. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Então é isso aqui que eu vou viver, sabe? E é preciso coragem. Foi o que Josias fez. Ele reuniu todo mundo e falou, no meu reinado, a gente vai seguir a palavra. E sabe o que ele fez logo em seguida? Mais um ponto para você. Ele fez uma faxina. A Bíblia diz que ele, olha só, no 7, derrubou as habitações dos que dedicavam à prostituição, os quais estavam no templo de Yahvé. No 10, também derrubou os lugares altos que faziam os reis de Judá. No 11, matou os cavalos dos reis de Judá que tinham sido dedicados ao sol, né, consagrados ao sol. 13, também o rei Josias demoliu os lugares altos que estavam defronte de Jerusalém, à direita do monte da destruição. 15, e quanto ao altar de Betel, os lugares altos que fizeram Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram pecar Israel, demoliu. Então ele saiu demolindo todos os altares idólatras, todos os deuses falsos. Ele saiu fazendo uma limpeza em Jerusalém. Isso é maravilhoso, sabe? Nós precisamos fazer uma limpeza nas nossas vidas constantemente. Você precisa parar hoje para olhar na sua vida. O que você tem aí que você ainda mantém na sua vida que precisa ser destruído? Essa é uma característica de um reformador. Essa é uma característica de alguém que tem o selo da aprovação do céu. Sabe quantas coisas nós temos mantido nas nossas vidas que desagradam a Deus? Josias saiu fazendo essa limpeza. Josias saiu abrindo as gavetas, os guarda-roupas, olhando tudo, falando tudo quanto é altar, tudo quanto é ídolo, tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos fazer essa faxina nas nossas vidas. Olhar para o nosso coração. O que tem no nosso coração ainda que desagrada a Deus? O que tem no nosso celular que desagrada a Deus? Sabe? Quais são as pessoas que a gente está seguindo que desagrada a Deus? Quais são as coisas que a gente está assistindo que desagrada a Deus? Quais são as músicas que você está ouvindo que desagrada a Deus? Sabe? O que você tem guardado na sua casa aí, no meio da sua... Faz essa faxina, vai abrir suas gavetas, vai olhar. Talvez você tenha presente de pessoas lá do seu passado que estão te prendendo a esse passado. Talvez você tenha coisas de relacionamentos que já acabaram, mas que ainda estão prendendo você. Talvez você tenha coisas que foram construídas ou adquiridas de forma ilícita, sabe? Talvez você tenha coisas aí que não glorificam a Deus na sua vida, então você precisa fazer essa faxina. Hoje, meu desafio insano para você é fazer essa loucura por Jesus. Faz uma faxina na sua vida esses dias, sabe? Pega esse final de semana e vai fazer uma faxina, apagar contatos, sabe? Bloquear pessoas se precisar, deixar de seguir, desfazer relacionamentos, desfazer amizades, limpar seus e-mails, limpar suas redes sociais, limpar a sua vida, sabe? Tirar o que precisa ser tirado. Isso vai trazer um novo tempo para a sua vida. Isso é reforma, isso é avivamento para nós. E hoje eu quero falar isso para você. Sabe? Alinhe-se com a palavra, valorize a palavra, valorize a voz profética, sabe? E faça uma faxina, faça uma limpeza na sua vida para que você possa viver um novo tempo. E por fim, eu quero concluir dizendo que Josias então percebeu que a Páscoa não estava sendo feita do jeito que ela deveria ser feita. E a Bíblia diz então que ele, depois de reunir esse povo, ele fez a Páscoa do jeito que a Páscoa tinha, do jeito que a Bíblia dizia que a Páscoa tinha que ser. Mais uma vez nós nos voltamos para a palavra de Deus. O que a palavra diz que tem que ser?
Josias olhou e falou, é assim que a Páscoa deve ser celebrada. E a Bíblia diz que ele celebrou uma Páscoa, no verso 22 de 2 Reis 23. E não se havia celebrado uma Páscoa como aquela, desde o tempo dos juízes que governavam Israel, nem em todo o tempo dos reis de Israel e dos reis de Judá. Em todo o tempo dos reis, não se tinha celebrado uma Páscoa como Josias fez. Desde a época dos juízes, muitas centenas de anos antes, não se tinha celebrado a Páscoa como Josias fez. Por quê? Porque Josias falou, nós vamos restaurar o que precisa ser restaurado. Essa é outra característica. Restaurar o que precisa ser restaurado. Tem coisas que precisam ser deixadas, tem coisas que precisam ser destruídas, tem coisas que precisam ser renunciadas, mas tem coisas que precisam ser restauradas. Tem coisas que foram perdidas e que precisam trazer de volta. O que você deixou lá atrás que precisa ser restaurado? Qual é o valor que foi perdido lá atrás que hoje você precisa retomar? Sabe? Qual é o cuidado que você tinha quando você se reconciliou, quando você se voltou para Jesus, quando você aceitou a Jesus, quando você foi para o encontro com Deus e que você tinha esse valor e que você voltou com esse princípio, que você viveu isso no início, mas que você foi se perdendo com o passar do tempo e você foi relativizando as coisas e tolerando algumas coisas e perdendo alguns valores. Hoje é tempo de você olhar para esse tempo, para que você volte às práticas das primeiras obras, como diz lá em Apocalipse. Volte a esse primeiro amor, sabe? Olhar para essas coisas que foram perdidas e que precisam ser restauradas. Nós precisamos da sabedoria de Deus para saber o que eu preciso deixar e o que eu preciso retomar. O que eu preciso deixar e o que eu não posso perder de vista. O Senhor vai nos orientando nisso. Então hoje eu desafio você a orar a Deus. Sabe, aí esse final de semana você fazer essa faxina de você orar, Senhor, o que eu preciso tirar da minha vida? Sabe, vai me mostrando o que eu preciso de tirar. E fazer a oração de dizer, Senhor, me mostra o que eu preciso retomar. Qual é a Páscoa que foi perdida, que precisa ser achada novamente, que precisa ser celebrada novamente, que precisa voltar para a minha vida. E aí você vai fazer isso e Deus vai te orientando em nome de Jesus. E o texto termina dizendo assim, ó, não houve, pois, um rei que lhe precedesse, que se convertesse ao Senhor como ele, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Lembra que a Torá, a palavra de Deus, estava dizendo lá no Deuteronômio, e depois Jesus confirma essa palavra dizendo que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele amou com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força, conforme o que está escrito na lei de Moisés. Nem tampouco surgiu outro semelhante a ele depois dele. Então Josias entrou para essa galeria de destaque, com o selo de aprovação do céu. Por quê? Porque ele foi esse cara que não olhou para os erros dos seus antepassados, que teve o modelo certo, que foi Davi, que não se preocupou, né, que foi isso independente da idade, decidiu muito cedo, muito jovem ele foi esse reformador, que se importou com a obra de Deus, né, se importou com o templo, a restauração, o que Deus se importa, o que Deus valoriza, que encontrou a palavra de Deus e deu o devido lugar, colocou a palavra no centro, é conforme a palavra, se voltou para a palavra de Deus, que respeitou a voz profética de dizer assim, olha, o que a profetisa vai dizer? Então é isso aí, eu quero consultar a Deus através da voz profética. Então ele foi, sabe, ele respeitou a voz profética e ele também teve coragem, né? Teve coragem para se posicionar conforme a palavra. Precisamos nos posicionar conforme a palavra, sabe? Em tempos como esse, principalmente, você precisa se posicionar conforme a palavra. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. A Bíblia não é um código aberto, não é um livro aberto onde Deus não é uma democracia onde todo mundo fala, não, mas eu acho que tem que ser assim, Deus, então eu vou botar um capítulo meu aqui, outro, não, eu acho que tem que ser, não, a Bíblia é a palavra de Deus, ela está selada e ponto, é isso aqui, ponto e ponto. E ele teve coragem para se posicionar conforme a palavra. E a outra coisa aqui que a gente vê na vida de Josias também é que ele, que eu falei aqui, né, que ele também fez essa faxina, que ele destruiu, é o poder de renunciar. Sabe um poder que você tem na sua vida, um superpoder para você ser um super-herói de verdade? É um superpoder que a gente tem, é o poder de renunciar. É o poder de abrir mão do que for preciso. É o poder de dizer, eu não estou apegado a nada nessa vida. Deus pode pedir o que for preciso, eu vou entregar. Eu estou disposto a entregar o que for preciso. Eu estou disposto a quebrar o que for preciso, a renunciar o que for preciso, a doar o que for preciso, a ofertar o que for preciso. Então, essa disposição que Josias teve para abrir mão de tudo aquilo ali que precisava, né, ser tirado. E a última coisa, restaurar o que precisa ser restaurado.
voltar o que precisa se voltar, né? E ele se voltou para a Páscoa e ele celebrou a Páscoa como ninguém antes tinha feito antes dele. Então essa é a minha palavra para a sua vida hoje. Eu quero que você seja como Josias, eu quero que você seja um reformador, que você seja um avivalista. Lembrando que nós estamos numa nova aliança de promessas superiores. Então, se Josias alcançou tantas coisas tremendas aí e viveu algo assim, quanto mais nós, que hoje temos o Espírito Santo, que hoje temos a graça de Deus sobre as nossas vidas de uma forma muito superior àquela que eles viviam na antiga aliança, hoje nós podemos muito mais e muito mais além fazer obras maiores. Então, você pode ser esse colecionador de testemunhos, você pode viver grandes coisas. Faça uma faxina na sua vida, deixe o que precisa ser deixado, restaure o que precisa ser restaurado e viva um novo tempo. Há um novo tempo de Deus para você. Há um novo tempo de Deus para você. Viva esse novo tempo, alinhando-se à palavra, dedicando-se mais à palavra, amando a palavra. Eu falei aqui do Salmo 119, né? Que eu ia mostrar aqui para você. Está aqui anotado, ó. Salmo 119, ó, tudo riscado aqui, eu não sei se você vai conseguir enxergar, ó, tem as datas todinhas. Esse ano, eu já li o Salmo 119, esse ano, 70 vezes. Né? Então, no desafio 42 dias no início do ano, eu li a Bíblia inteira e li o Salmo 119. Depois, eu fiz um propósito de 22 dias, lendo o Salmo 119 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e à noite, durante 22 dias. E aí, gerando mais amor pela palavra de Deus. 22 dias seguidos, todos os dias, 3 vezes ao dia, a leitura do Salmo 119. Salmo 119 inteiro de manhã, Salmo 119 inteiro à tarde, Salmo 119 inteiro à noite, durante 22 dias. Aí foram 66 vezes. Aí depois eu entrei na leitura da Bíblia toda em 42 semanas, li novamente o Salmo 119, e aí depois a gente entrou no desafio de diligência, transcrevi, copiei o Salmo 119 inteiro à mão, num caderno, também no desafio de diligência, Salmo 119 esse ano. E aí agora entramos nos 142 dias, que eu estou lendo a Bíblia nos desafios 42 semanas, estou lendo a Bíblia no desafio 142 dias, estou lendo paralelamente 2 leituras da Bíblia inteira agora até o final do ano. Já tinha lido esse ano a Bíblia inteira nos 42 dias no começo do ano, e estou lendo agora 2 vezes paralelamente, 42 semanas e 142 dias. E aí, no de 42 semanas, começou o desafio, algumas semanas atrás, com a proposta de vamos gravar o Salmo 119, recitando. Então, foi algo diferente, eu já tinha transcrito à mão, e aí agora vamos gravar. Então, eu gravei, lia o Salmo 119 mais uma vez, agora recitando seus 176 versos numa gravação. Então, isso é o quê? Isso é o zelo pela palavra, sabe? Eu sei que eu preciso ir muito além. George Miller, um grande herói da fé, um homem de Deus extraordinário, ele, dizem, né, conta-se que ele leu a Bíblia cerca de 200 vezes inteira. E dessas 200 vezes, cerca de 50 dessas foram de joelhos. Então, ele lia a Bíblia inteira de joelhos. Então, eu olho para a vida dele e eu falo, meu Deus, eu estou muito aquém ainda, mas eu quero prosseguir para o alvo. E quando George Miller, no final da vida dele, perguntaram para ele o que ele gostaria de fazer ainda, se ele tivesse mais anos de vida, ele disse, eu queria ler mais vezes a Bíblia. Então, depois de ler a Bíblia cerca de 200 vezes, ele diz, eu queria ler mais a Bíblia. Sabe? Que Deus levante pessoas como George Miller nessa geração. Pessoas que amam a palavra de Deus. Pessoas que amam a Bíblia. Pessoas que andam segundo a Bíblia. Pessoas que têm coragem para se posicionar biblicamente. Têm coragem de tirar o que precisa ser tirado da sua vida, de retomar o que precisa ser retomado. E essa é a minha oração por você hoje, para completar esse tempo. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa gerar mais amor pela tua palavra, mais amor pela tua obra, mais amor pelo Senhor, que essa paixão cresça em nós, papai, que possamos te amar sobre todas as coisas, até que nada mais importe, até que nada mais importe, até que não haja nada entre mim e o Senhor, Deus, até que eu esteja disposto a abrir mão do que for preciso por tua causa, Senhor. Renunciar a qualquer coisa que o Senhor me pedir, papai. Guiado pela tua palavra, guiado pela voz profética, guiado pelo teu espírito, pai. Eu quero ser conduzido para obedecer. Obedecer e viver a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita para a minha vida. Deus, para as nossas vidas. Que o Senhor possa gerar mais amor em cada um desses que me assistem, pai. Mais amor pelo Senhor, mais amor pela tua palavra, Senhor. Que essa mensagem, Senhor,
possa alcançar tantos corações e levar esses corações a te amarem mais, a amarem mais a tua palavra. Deus, isso vai parecer insanidade, loucura para o mundo. Quando nos posicionamos pela tua palavra, vamos parecer malucos, insanos. Esse é o sentido dessa insanidade que eu creio. É essa loucura por Jesus. É essa de você, de o mundo inteiro estar indo para uma direção e você está indo para outra direção, de você ser louco bastante para se posicionar conforme a palavra, e que nós sejamos loucos por ti, loucos pela tua palavra, que possamos te amar ao ponto de parecermos loucos para esse mundo, porque a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Paulo escreveu em 1 Coríntios 4:10 que nós somos loucos por causa de Cristo, somos considerados insanos, considerados loucos por tua causa. Que sejamos assim, papai, que possamos viver tão intensamente a tua vontade, que alguém possa olhar e dizer, meu Deus, que doideira, que insanidade, que loucura, mas logo essa pessoa vai ser conquistada por essa insanidade, ela vai querer ser doida também, ela vai querer ser louca também pela tua palavra, pelo Senhor, porque vai entender que esse é o caminho da vida eterna, que essa é a melhor forma, que o melhor jeito é o jeito da tua palavra, que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus, que o melhor jeito não é o nosso jeito, Deus. Nós não sabemos o melhor jeito é o teu jeito, Senhor, e nós queremos viver do teu jeito, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, muito bom estar com vocês. Eu quero deixar aqui o meu grande beijo para vocês, meu grande abraço para vocês. Amo todos vocês. Espero em breve que tudo isso já está passando em nome de Jesus. Eu tenho profetizado aqui na igreja que as máscaras vão cair, né? Então, logo, logo esse negócio de máscara vai acabar, essa pandemia. Mas nós estamos firmes na palavra, independente das circunstâncias que o cercam, né? Com pandemia ou sem pandemia, com coronavírus ou sem coronavírus, com o que for, nós estamos firmes no Senhor, firmes na palavra do Senhor, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Mas logo, logo esse tempo vai passar e nós vamos estar juntos aí presencialmente em nome de Jesus, mais uma vez, porque eu amo estar com vocês, vocês são muito preciosos, me inspiram demais e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Um grande beijo e que o Senhor os abençoe e que vocês sejam cada vez mais insanos pelo Senhor e pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.